Salve, salve galera! Beleza, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Wilton Andrade. E que bom que você está aqui nessa aula, tá, gente? Espero que você esteja gostando aí, né? Então, segue lá no Instagram, dá logo o like aí nesse vídeo e segue o canal, tá, gente? Tá chegando em 500 inscritos, então para mim é muito satisfatório saber que pessoas estão me ajudando, mas muito mais que eu estou ajudando as pessoas, tá, galera? Ó, então, para quem está estudando para PND, gente, a parte específica de educação física, galera, tu não vai encontrar no YouTube de graça, tá? Da forma que eu estou fazendo. Então, solta logo o dedão aí no like e vamos para cima. Galera, ainda estou no tópico 1, tá? Aqui a nossa aula 4, né? Que ainda fala de dimensões históricas e filosóficas da educação física. Bem, olha só, gente, eu não gosto de fazer uma aula de 1h20, 1h50. Eu prefiro aulas cortadas de 15, 20 minutos, para que possa ficar mais dinâmico para você, tá bom? Então vamos começar a aula. Eu estou falando dos métodos ginásticos europeus, né? E qual foi a influência que ele teve na educação física brasileira também. Então, essa jornada de hoje, gente, tá? Essa jornada histórica, através dos pilares que moldaram, né, a educação física no Brasil, né? E nós vamos descobrir os métodos ginásticos europeus, né, que influenciaram a saúde, a disciplina, a formação dos corpos, né, do século XIX e início do século XX. Então, o movimento ginástico europeu, galera, anota aí, surgiu no século XIX, então, muito importante, ó, fazer esse destaque aqui, ó, surgiu no século XIX, tudo bem? Até o início do século XX. Perfeito? Tinha um caráter disciplinador, higiênico, moralizante, né? Eles foram influenciados também pela ciência biológica e pela Revolução Industrial. Anota o que eu estou te falando, oi? Tinha o objetivo de formar cidadãos saudáveis, né? Patriotas, né? Tinha também a relação com o preparo para a guerra, o fortalecimento da nação. E aí vieram as três principais escolas europeias que tiveram essa influência forte na educação física nesse processo histórico. O cenário, qual era? Qual era o cenário? Então, o contexto e os objetivos dos métodos ginásticos europeus, né? Então, mais uma vez, eu quero que tu não esqueça que foi no século XIX, que tem banca que cobra em que século, tal, tal, tal. Então, pô, é sacanagem? Eu acho que é sacanagem, mas né, se trata de concurso, tem que vai lá, acerta o X onde tem que ser e pronto. Depois você né, reclama e tentar falar mal da banca, mas eu quero que você vá lá e acerte, tá bom? Então, teve uma questão de sistematização da ginástica, né? No século XIX, que tinha necessidade de padronizar a ginástica nas escolas, né? E acabou impulsionando esses métodos, afastando, né? Das práticas lúdicas, tá? E populares. Os princípios fundamentais, né? O higienismo, né? Que a gente sabe muito bem que é a saúde, a prevenção de doença, e a gente sabe lá no higienismo, que é a questão da asepsia social, né? O militarismo, né? Que é a questão da disciplina e preparo físico para a defesa, e a eugenia, né? Que é a melhoria da raça através da educação física. E qual era o objetivo comum? Todos buscavam formar corpos saudáveis, disciplinados, produtivos, visando a ordem social, o desenvolvimento nacional. Perfeito, gente? Primeira escola, a alemã, disciplinadora, né? E nacionalista. Então não esquece isso aí, tá? Quem eram os autores aqui, gente? O Jan, ok? Mas existia só esse autor, Wilton? Não, não existia só esse autor, mas daqui a pouco eu vou falar, né? Basedal também é um exemplo, Gottmondt, então, né, que foi considerado o pai da ginástica pedagógica, né? E tem os Spies, né? Também, né? Mas enfim. Então, já que está aqui, o Jan, né? Esse método visava a formação de cidadãos fortes e patriotas, aptos para a defesa da nação, era baseado em fundamentos científicos e buscava organizar a ginástica em nível estatal. Galera, nome está aqui, ó, o Jan Gottschalk, também é muito famoso. Qual era o foco? Preparo militar e nacionalista, ou nacionalismo, né? Quais as principais características? Organização estatal, prática diária e base científica. Quais as contribuições? Criação de primeiros aparelhos de ginástica. Perfeito, gente? Beleza?
Então, nós sabemos muito bem que a escola alemã tinha esse caráter nacionalista, militarista, o foco era preparar os corpos para a defesa da pátria, os nomes já foi citado aí, Gotmante, né, o Jan, né, tinha também Basidal, enfim. Então, os exercícios, né, tinha exercício de marcha, corrida, salto, desequilíbrio, né, barras paralelas, arremesso, lutas, natação, esgrima. Se eu perceber, gente, não tinha uma relação com o esporte coletivo, certinho? Né? E o método natural, né? Relacionado à questão da postura, consciência higiene, né? E tinha uma influência também da ginástica artística e ginástica rítmica, beleza? Ok? Tudo certo? Então, ó, a escola alemã, ela tinha essa característica, né? Teve sua introdução no Brasil por meio de imigrantes e militares, mas encontrou resistência para uso civil, ok? Beleza, então vamos lá. A introdução, né? Trazida por imigrantes alemães, né? Soldados da Guarda Imperial, implementação adotada nas escolas militares brasileiras até 1912, né? Ó, 1912, Primeira Guerra Mundial, sim. E a oposição, Rui Barbosa se opôs a seu uso, né? Ensino civil defendendo o método sueco como alternativa. Estou falando de alternativa, perfeito? Bacana? Posso seguir, gente? Posso, né? Que bom. Então, espero que esteja gostando desde já da aula, ok? E vamos para cima. Vamos lá. Aí vem o método sueco, o segundo método, no racionalista, ou seja, racionalidade e regeneração, né? Desenvolvido por Per Henrik Ling, né? Que eu chamo de PHL, né? Esse método focava na saúde, na regeneração social, na formação racional do corpo e combatia vícios e promovia a moralização através da ginástica, perfeito? Tá aí o principal nome Per Henrik Ling, o foco era higienismo e educação corporal, certo? E as divisões, né? Tinha, não esquece, cara, isso já caiu em concurso público, certo? Já caiu em concurso público, que era o quê? Como é que se dividia o método sueco? Pedagógica, educativa, militar, né, médica, ortopédica e estética. E não esquece, tá, gente? Dá esse destaque ao valor disso aqui, porque já caiu em questões, né, de concurso público, beleza? Essa influência sueca aí, gente, no Brasil, é muito importante porque ela ganhou muita força, né? Foi definida por importante figura da educação, né? Na medicina, especialmente no ensino civil e escolar. E tem o apoio do Rui Barbosa, né? Foi um método, né? Foi ativamente defendido por Rui Barbosa, que via como mais adequado para a formação educacional civil, né? Então, tinha apoio também de Fernando Azevedo, né? E aí você pode me perguntar assim, tá, Wilton, mas vamos lá. Qual era a grande importância, né, desses dois autores aí para a educação física? Gente, vamos lá, pelo amor de Deus. Primeiro, nós tivemos lá, né, 1882, né, quando o Rui Barbosa inseriu a educação física, né, no Brasil, né, a questão da obrigatoriedade, né, então ele foi um dos primeiros pensadores brasileiros a valorizar a educação física, né, como parte de formação integral do indivíduo, né, e teve o parecer dele, né, que em 1882, 1882, tá, que ele defendia o que? Exatamente a educação física para contemplar o desenvolvimento físico, integral e moral, mas teve aquela resistência para as mulheres, tudinho, tá bom? Beleza? Considerava que o corpo, né, Rui Barbosa considerava que o corpo ele tinha parte da formação cidadão, beleza? Então ele conseguiu, né, com a visão dele, inserir a educação física como componente na escola, né? Embora mais filosófica do que a propriamente prática, mas pelo menos ele conseguiu, beleza? O Fernando de Azevedo, gente, é um dos nomes, né, da escola nova, né? Então é muito importante você estar estudando a história da educação física também na matéria da pedagogia, né? Ele foi um relator, né, da Conferência Nacional de Educação, que foi em 1931, né? Ele sempre considerou que a educação física era uma atividade pedagógica indispensável. Então você consegue perceber que Fernando de Azevedo, né, ele tinha assim, né, uma perspectiva muito boa para a educação física, tanto que ele fez parte, né, do projeto de modernização da educação física, né, baseado na ciência e na parte pedagógica, tá bom? Então, mais do que isso, gente, já te dei uma aula de história sobre esses dois autores. Wilton, é importante saber a história dos dois? Cara, é muito importante porque tu passa a entender essa influência, tá bom? Popularidade do ensino, né? Seu caráter pedagógico, né? E sua ligação com a medicina o tornaram popular na educação física civil e escolar no país. Então, método francês. Certinho, certinho.
Beleza? Show de bola? Então, galera, não tenho que errar o método sueco. O autor lá, Per Henrik Ling, beleza? Tudo certo? Tinha exercícios? Tinha exercícios livres, sem aparelhos, tinha a questão estética, tinha a questão corretiva e a calistenia. Beleza, gente? Tudo certo? Beleza? Então vamos que vamos. E aí chegamos na terceira, a francesa, né? Que faz uma relação com o desenvolvimento o quê? Integral. Beleza? Certo? E aí o Francisco Amoros, lembra que França é cidade do amor? Amoros, eu gosto de sempre falar assim, tá bom? E George Deming, mas eu gosto de citar mais o Francisco aqui, Francisco Amoros, tá? Este método buscava formar um homem completo, que vem a palavra integral, né? Integrando o desenvolvimento físico, moral, psicológico e social, né? Baseado em método experimental, em leis biológicas, o método francês defendia movimentos completos, contínuos e ondulados, com independência muscular, né? Interessante para prender a atenção do aluno. Galera, vamos lá. Como é que teve essa ascensão do método francês no Brasil, né? Nós sabemos que essa missão militar francesa, né, o método teve uma implantação de forma oficial, né, tendo o modelo nacional de educação física no início do século XX, ok? Beleza? O que eu quero falar aqui? Em 1907, nós tivemos a chegada do Brasil, né? Chegada ao Brasil, com a missão militar francesa, introduzindo seus princípios práticos. Em 1921, implantado oficialmente, né, pelo decreto 14.784. Precisa saber o decreto? Não, papai, eu só estou falando aqui para ti, só para te contextualizar, beleza? Consolidando sua presença na educação brasileira. E em 1929, né, torna-se o modelo nacional oficial de educação física até a criação do método brasileiro. Perfeito, gente. Só foi aí só para te dar, né, aquela coisa bacana. Gente, os comparativos tá aí, bate o print, cara. Sério. Olha aí, cara. Eu sentei e pensei como é que eu tinha que fazer. Tá aí, ó, bate o print. Método alemão, enfoque principal militarista e nacionalista. O sueco era higienista educacional. O francês era social e integral. O objetivo era defesa da pátria e fortalecimento moral. O sueco era promoção da saúde, correção postural e desenvolvimento moral. O método francês, o objetivo era a formação do homem completo, integral, né, o desenvolvimento harmônico. Tá aí os autores e tá aí as influências. Galera, mais do que isso, cara, pelo amor de Deus, tá? Bate o print e manda pra galera, porra, tem um canal aí bacana aí que o cara tá explicando, tá se esforçando, embora dar moral pro cara que ele tá tentando fazer o melhor dele pro melhor pra gente, né? No caso, você que tá escutando nesse momento aí, beleza? Pontos chaves para o concurso público, eu sempre gosto de salientar essas questões aí, né? Que a ginástica ela foi usada como meio de quê, gente? Ordem histórica, influências, né? E olha só, gente, pelo amor de Deus, alemão, sueco e francês. Milton, eu preciso decorar essa ordem? Precisa. Acredite, cai em concurso público pedindo a ordem cronológica das ginásticas europeias influenciando na educação física, tá? E aí fala aqui, né? A ginástica foi usada como meio de quê? De educar, disciplinar, regenerar a população. Certo, gente? Controlar os corpos, né, com base científica e moralizante, né? Então, a consolidação da educação física teve forte relação com esses modelos europeus, e destaque foi o francês no início do século XX. Milton, poderia falar do método inglês? Cara, falou método inglês, o método inglês ele tem uma relação direta aqui com esportes, beleza? Tudo certo, gente? Perfeito. Caraca, olha o que caiu esse ano. Acredite, está ali, ó. Os métodos ginásticos europeus tiveram grande impacto na formação da educação física no Brasil. Então, já relatei isso para vocês, né? Certinho? Assinale a alternativa que apresenta os 3 métodos europeus que mais influenciaram o desenvolvimento dessa área no país. Galera, presta bem atenção. O método alemão teve influência? Sim. Deixa eu só afastar aqui para colocar a caneta. O método alemão foi? Sim. O método sueco? Sim. O francês? Sim. Galera, já é a letra A, o gabarito. Certo? Alemão? Sim. Norueguês? Português? Jesus. Romeno? Não. Romeno não. Português? Não. Sueco? Sim. Norueguês? Noruega? E aí? Francês? Não, gente. Noruega não. Alemanha? Sim. Dinamarca? Não. Francês? Sim. Então,
com certeza, gabarito letra A. Perfeito? Concurso público, cara, 2025. Olha 2024, a OCP. No século XIX, né, quando a educação física passou a fazer parte da rotina escolar escolar dos brasileiros, estou sem óculos aqui, houve grandes debates sobre qual o melhor método a ser aplicado pelos instrutores, né? Como não existia um método nacional, as escolas europeias serviram de base. O texto, então, apresenta as características de 4 diferentes escolas europeias de educação física. Eu te falei que tem a escola alemã, a sueca, a francesa e a inglesa. Só que a inglesa ela era baseada onde? Cara, em esportes, ok? Serinho? Coletivos. Vai esquecer isso aí, gente. É só lembrar que quem inventou o futebol foram os ingleses. Eles colocaram as regras, mas o futebol não foi inventado pelos ingleses. Ai, 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 ui, 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 tá? Mas vamos lá, o alemão. ênfase no nacionalismo, tá certo? Essa parte aí, gente, tá certo, tá? Defesa da pátria, sim. Nos esportes coletivos, não. Aí torna essa errado, tá? Como meio de desenvolver valores morais e disciplina, não, gente. Pô, era uma questão de lutas, né? Questão de outra modalidade, mas esporte coletivo não, tá? A escola sueca, né, caráter mais pedagógico e social, com ginástica sem aparelhos, com aquecimento e relaxamento. E aí, gente, o que vocês acham? Tudo certo, gente. O gabarito já é bem de bola. Muito fácil. Só um detalhe, tá, gente? Essa ginástica sueca era para homens e mulheres de uma forma, né, que pudessem os dois usufruir desse momento, beleza? O que está errado na letra C? Escola francesa, hein? Inspirado na ginástica inglesa, né, buscava o desenvolvimento social na busca de homens completos e universais. Galera, não tinha essa inspiração na ginástica inglesa, certo? Então já torna errado, né? E a Deus já corrigir que não tem nada a ver com baseados em ideais liberais, com uso de aparelhos, com barra fixa. Não. Beleza, gente? Gabarito bem de bola? Bora para a última aqui. Cara, para achar graça, né? Tu não precisa nem ler todo o comando, vai lá pro final, olha. Quer ler? Não, não lê, cara. Olha o final. A implementação desses métodos ginásticos. Quais são os métodos ginásticos? Os 3 principais, né? Na escola brasileira seguiu a seguinte ordem histórica. Ordem histórica. A, S, F. Tu vai esquecer essa parada daqui, gente? Tu vai esquecer? Não. Alemã, sueca e francesa. Wilton, essa questão já caiu. Tu ainda agora me mostrou. Não, gente. O comando é diferente. ASF. Acabou. A não é sueca que começa. F não começa. Aqui estava certa. S não é francesa. É a sueca aqui e a francesa lá. É por isso que o gabarito é a letra A. Certo? Gabarito letra A. Gente, muito obrigado. Tá? Deus te abençoe. Não esquece de dar uma seguida e te inscreve no canal e manda pra galera, tá bom, gente? Bora ter educação virtual. Tô aqui à noite gravando para você. Forte abraço, valeu e até a próxima.